No Brasil hoje, 52% dos inscritos nos quadros da OAB é de mulher. Sou a primeira mulher, a primeira pessoa da minha família a ingressar numa universidade, né? E eu não tinha nenhuma referência perto de mim que pudesse me falar, olha, segue aqui, vai pra ali. Não existiu isso pra mim. Eu tive que buscar sozinha e as coisas foram acontecendo. A faculdade de Direito te ensina só a parte técnica de aplicar o direito. Você não vai aprender finanças, você não vai aprender gestão, você não vai aprender planejamento. Então ela vai iniciar essa atividade pelo feeling dela até adquirir as ferramentas. O que a Black Sisters Law se propõe a fazer é entregar essas ferramentas para ela. A gente está com uma demanda agora que a gente entendeu que a gente precisa trazer os maridos para conversar, porque isso está impactando no desenvolvimento profissional dessa mulher. A Black Sisters Law foi pensada para conectar essa advogada com o mercado jurídico. E de repente a gente tem diversas frentes do universo feminino nos desafiando a isso. Olá, que bom ver você aqui novamente. Meu nome é Milena Brentan e você está assistindo Pode Liderar Podcast, uma série de conversas sobre liderança e desenvolvimento humano, com histórias inspiradoras e pessoas mais inspiradoras ainda. E hoje eu tô com uma pessoa que é muito inspiradora, gente. Todo o movimento que ela cria, toda a complexidade da rede, de comunidade que ela faz, eu fiquei muito, muito inspirada quando eu escutei a história dela um tempo atrás. Ela é advogada e fundadora do Black Sisters in Law, Dione Assis. Muito obrigada por você ter conseguido arranjar um tempinho aí na sua agenda em São Paulo pra gente. Imagina, para mim é uma alegria estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite, porque esse convite é uma oportunidade de a gente falar um pouco mais sobre a Black Sisters in Law e, enfim, democratizar tudo que a gente está fazendo, mostrar para outras pessoas o que a gente tem feito, não só para inspirar, mas também para engajar. Quem sabe aí nossos ouvintes não tenham interesse em querer conhecer um pouco melhor e participar um pouco. É verdade. E é sobre isso, né? É sobre a gente trazer acesso, a gente trazer história, a gente trazer figuras inspiradoras, formas de como a gente se desenvolve no dia a dia, né? E foi isso que me brilhou os olhos quando eu vi a sua história, né? Do Black Sisters in Law, assim, tudo é como a comunidade, ela é montada pensando no desenvolvimento e empoderamento das pessoas que fazem parte dela. Uhum. Então, antes da gente começar falando do Black Sisters, eu queria pedir para você se apresentar um pouquinho mais e contar um pouquinho da sua história e como ela conecta, como você chegou no ponto de criar a Black Sisters. Tá, então eu sou a Dione Assis, eu sou advogada. Hoje, né, eu posso me apresentar como sendo uma mulher negra, advogada, mestre em Direito, doutoranda em Direito, formada pela Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, quando eu queria ser juíza, mas depois eu logo desisti. E que é apaixonada por impacto, por resultados. E esse resultado, que é a minha vida profissional e acadêmica, ele começa a ser desenvolvido quando eu tinha 13 anos de idade. Então, você está falando de uma mulher, uma criança negra que vivia numa periferia do Rio de Janeiro e que aos 13 anos descobriu que queria ser juíza. Na verdade, descobriu não. Meu padrasto trabalhava no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E ele, durante as minhas férias, ele me levou por um dia, passar o dia com ele no tribunal, no trabalho dele. E nesse dia ia acontecer uma sessão de júri. E eu pude participar da sessão de júri, né? Então eu fiquei sentadinha ali, o juiz foi muito carinhoso comigo, me mostrou tudo o que ia acontecer, me apresentou todo mundo. E eu fiquei apaixonada por aquela atmosfera, por aquele ambiente. E eu lembro que ao final do julgamento, eu falei para o juiz como que fazia para ser aquilo, né? Como era aquilo. E ele falou, tem que fazer faculdade de Direito, tem que estudar muito. Eu falei, mas eu estudo muito, sempre fui muito estudiosa. E dali em diante, fazer faculdade de Direito passou a ser meu mantra. Uhum. Então, tudo que alguém me perguntava, o que você vai ser? Eu falei, vou fazer faculdade de Direito e vou ser juíza. Só que quando eu chego na época do vestibular, aos 13 eu não entendia muito a vida, não entendia muito onde eu estava e quem eu era e como é que eu ia conseguir desenrolar esse meu sonho. Mas na época do vestibular eu já sabia bem. Então eu sou a primeira mulher, a primeira pessoa da minha família a ingressar numa universidade, né? E eu não tinha nenhuma referência perto de mim que pudesse me falar, olha, segue aqui, vai pra ali. Não existiu isso pra mim. Eu tive que buscar sozinha, construir o meu caminho sozinha. E as coisas foram acontecendo.
Até que na época do meu vestibular eu conheci uma ONG que se chama Educafro, que é uma ONG que já existe no Brasil há mais de 40 anos e cujo propósito é colocar jovens negros e brancos carentes nas universidades, né? E essa iniciativa ela se dá por meio de convênios com instituições de ensino privado, mas também buscando políticas públicas. E na minha época do vestibular, a Educafro tinha acabado de celebrar um convênio com a Fundação Getúlio Vargas. E também, nesse mesmo momento, a Fundação Getúlio Vargas estava inaugurando a sua primeira turma de Direito. Então, quando eu presto vestibular para a FGV, eu sou aprovada e eu ingresso na primeira turma de Direito da FGV. Faço os 5 anos de faculdade com uma série de desafios próprios de uma menina negra que estava vindo da periferia e estudando na Zona Sul do Rio de Janeiro, na universidade mais cara do país, né, com pessoas que, obviamente, representavam aquilo, né, e que não lidavam, não vivenciavam os mesmos desafios que eu. Né, eu me igualava quando eu tinha que estudar o conteúdo jurídico. Mas os meus desafios e as minhas demandas começavam muito antes, né, para que eu chegasse até ali, por exemplo, para que eu pudesse me alimentar, por exemplo, ter acesso a material didático, por exemplo. Mas tudo isso foi superado por estratégias minhas, por mindset de que eu tinha que resolver aquilo. E consegui, então, me formar. Depois, por conta do meu desempenho acadêmico, a FGV me deu uma bolsa para o mestrado, mas eu tive que me submeter também ao processo seletivo para conseguir a bolsa. E aí eu concluí meu mestrado, e depois eu engatei na Emerge, e depois eu engatei no doutorado. E aí passei a ser sócia num grande escritório de advocacia, e de fato a minha vida desabrochou. E sempre fui apaixonada por direito da empresa, que é a minha área de atuação. E por conta disso eu integro uma rede de mulheres que só atuam com essa área. É uma rede internacional que chama IRIC. E é sempre importante, eu gosto sempre de frisar quando eu conto isso, o quanto as redes importam e conectam de verdade. Então eu falei lá no início, eu me conectei na Educafro, que já era uma rede. E de repente, quando eu precisei dar um segundo passo na minha vida, eu me conectei com uma outra rede que é a IRIC, né, que só tem mulheres, são mulheres que se apoiam para viverem da advocacia no ramo empresarial e mais especificamente de reestruturação empresarial. E aí elas fazem anualmente um congresso internacional. No ano de 2022, quando eu ingressei nessa associação, elas me convidaram para que eu fizesse uma palestra, para que eu palestrasse nesse congresso, né, participasse de um dos painéis. E elas me desafiaram, né, perguntaram se eu não conhecia outras advogadas negras para poder também participar. E eu falei, não, eu vou trazer alguns nomes, sim. Não que eu conhecesse, só que diferente de que muitas das respostas que a sociedade normalmente costuma dar, que é a simplicidade de dizer eu não conheço e acabou, eu falei, eu não conheço, mas elas existem, eu vou buscar. Isso é um ponto importante quando a gente fala de intencionalidade, sim, do que você quer, né? Eu sabia que essas profissionais existiam e que elas estavam em algum lugar, eu tinha que buscá-las. E eu comecei a procurar e perguntar para algumas pessoas se conheciam, e aí fui apresentada para 2 colegas. E aí falei para elas essa oportunidade de participar desse congresso internacional. Elas toparam, e eu fiz um grupo no WhatsApp para que a gente se preparasse para ir para esse congresso. A ideia é que a gente trocasse ali conteúdo e definisse o que cada um ia falar. Faltavam 2 meses ainda para o congresso. Fiz o grupo no WhatsApp e eu comecei a mandar muito conteúdo no grupo. Uma dessas colegas que eu convidei, ela já era uma senhora, quase 70 anos. E ela falou, olha, Johnny, você está me mandando um monte de conteúdo aqui que eu estou com medo de clicar, que eu não sei o que é. Né? Você pode, por favor, adicionar a minha estagiária? Ela também é uma mulher negra, ela vai me ajudar na gestão desse material que você está mandando aqui para gente. Aí eu falei, tá bom. Aí eu adicionei a estagiária dela. E nesse momento eu tive um insight. Porque eu já participava de vários grupos no WhatsApp de conteúdo jurídico, mas nenhum com um recorte de gênero e de raça. E eu falei, nossa, eu conheço algumas outras advogadas negras, vou convidá-las para fazer parte do grupo também. E aí eu chamei mais 7 colegas para entrarem no grupo. Então éramos 11. Só que na medida em que elas entravam e se apresentavam, elas falavam assim, Johnny, você pode adicionar uma amiga minha também, que é uma advogada negra? E eu falava, claro. E fui assim. No final do dia, desse mesmo dia que a gente abriu o grupo no WhatsApp, éramos 50 advogadas negras no grupo. E eu continuava adicionando. E aí foi orgânico. No dia seguinte, cada colega nova que chegava pedia para que eu adicionasse outras colegas que ela conhecia. No dia seguinte, éramos 150. 2 anos depois, que esse mês Black Citizen Law faz 2 anos, nós somos quase 4.000 advogadas negras
presentes em todos os estados do Brasil e também no exterior. O nosso propósito hoje é conectar essas profissionais com oportunidades reais no mercado jurídico, mas nem sempre foi assim. Lá no início, quando o grupo do WhatsApp estava acontecendo, já éramos muitas no grupo, a minha ideia era que a gente criasse, construísse as referências jurídicas negras. Né? Quem é a nossa advogada negra especialista em direito de família? Né? Eu sei, quando eu penso em direito de família, vem sempre um homem branco na minha mente, ou melhor, uma mulher branca. Quem é a profissional negra que eu posso ter como referência? Vamos começar a construir isso? E como é que a gente consegue fazer isso? Vamos fazer encontros virtuais. Vamos fazer uma live com ela para ela poder palestrar para a gente e aí, a partir daí, ela passar a ser a nossa referência. E assim começamos. Dali a gente evoluiu para que a gente fizesse também encontros presenciais, que é natural, né? E aí, nos encontros presenciais, a nossa conexão foi aumentando ainda mais. Dado o momento, 4, 5 meses depois, eu comecei a receber muita demanda das colegas com muitos desafios no mercado jurídico, né? Imagina você ter o sonho de se tornar advogada e ter se tornado advogada. E aí, quando você pensa que esse sonho vai se tornar realidade, você finalmente vai usufruir desse sonho, você descobre que não é bem assim. Você descobre que o mercado jurídico não está tão aberto assim para você. E aí você questiona, mas eu sou advogada, eu tenho a carteira da ordem, por que eu não tenho cliente? Por que eu não consigo ingressar no processo seletivo numa empresa ou num grande escritório de advocacia? Qual é o problema? E aí a gente vai analisar isso e vai identificar racismo estrutural, machismo, uma série de outras coisas, como fatores que estão impedindo essas mulheres de ingressarem nesses espaços. Então, como é que a gente consegue desenvolver isso e quebrar essas barreiras? Então, a Praxis Law se colocou numa posição de tentar viabilizar e ser uma solução para isso. E uma solução para todos os lados. Não é só uma solução para as integrantes da Praxis Law. É uma solução para o mercado jurídico em si, que precisa ser mais diverso, que precisa ser mais inclusivo, né? Que precisa ser mais intencional, vai ser melhor para ele. Eu tenho falado muito durante as palestras que eu tenho dado, e aí mais especificamente aqui no mercado jurídico. Eu tive acesso a dois relatórios que são bastante interessantes. O primeiro diz que anualmente está caindo o interesse das pessoas pelas ciências jurídicas. Isso quer dizer que as universidades estão anualmente disponibilizando as vagas nas faculdades de direito, mas elas não estão sendo completadas. E aí essas pessoas estão indo buscar outras áreas, tecnologia, enfim. O fato é que está diminuindo. Ao mesmo tempo em que cresce, no Brasil a gente tem a prova cabal disso, a participação feminina no mercado jurídico. No Brasil hoje, 52% dos inscritos nos quadros da OAB é de mulher. Olha. Nós já somos maioria. Então, perceba, se você cruza esses dois dados, você tem um mercado jurídico desestimulante, ou pelo menos, né, não tão aquecido, reduzindo pelo desinteresse das pessoas pelo mercado e se tornando feminino. No médio e longo prazo, não vai ter opção para o mercado a não ser admitir e oportunizar mulheres, incluindo as mulheres negras. Então, como é que a gente prepara esse mercado para receber essas mulheres, essas profissionais? E o que a gente está falando aqui é de aculturamento. E aculturamento, ela não se dá da noite para o dia. Por mais consciente que sejamos, não à toa, eu, enquanto mulher, querendo ou não, infelizmente, ainda reproduzo comportamentos que exemplificam situações de machismo e preciso me autopoliciar. Isso é uma questão de aculturamento, de estudo, de policiar mesmo a sua conduta. Então, não é uma coisa tão fácil de se transformar. Por isso, quanto antes a gente iniciar esse tratamento, esse trabalho, melhor. Porque na hora que elas chegarem ao mercado, o mercado vai estar melhor para recebê-las. Não vai estar pronto, né? Mas vai estar melhor para recebê-las. Sob pena de esse mercado não ter esses profissionais. Ou, para além disso, essas profissionais criarem os seus próprios mercados. Que é o que a Praxis Law está tentando fazer hoje. Criar soluções para que essas profissionais estejam ou criem seus próprios projetos, ou criem seus próprios mercados, criem seus próprios produtos. E possam, assim, como a gente sempre diz, né, viver da advocacia com dignidade. E é muito propositivo, né? Você tem um super desafio que você descreveu super bem. E é uma iniciativa de propor uma solução, de propor, vamos trabalhar para que essas pessoas estejam prontas, para que essas pessoas estejam empoderadas, apesar de ser uma palavra, né, que já está meio batida, né? O pessoal nem quer muito falar nela,
Mas é isso, né? A gente entender as oportunidades, ver os exemplos, ter as conexões e se desenvolver. E nessa parte de desenvolvimento, queria te perguntar, porque isso, para mim, falar de comunidade é também falar de desenvolvimento das pessoas, né? Você está dando informação e oportunidade para as pessoas se reconhecerem e se desenvolverem como empreendedoras. Às vezes, quando, enfim, ela mesma vai ter que abrir o seu próprio escritório. Sim, é o que a gente chama de empreendedorismo jurídico. Perfeito. Eu queria entender como é que você vê essa parte de desenvolver a liderança nas mulheres na prática. Então, quando as sisters, elas ingressam no grupo do WhatsApp, eu peço para que cada uma se apresente, né? Para que todas possam conhecer aquela profissional. E aí ela fala, meu nome é tal, eu sou da comarca tal, do estado tal, eu atuo com a área de tal, tá? E elas citam sempre 4, 5 áreas do direito. Assim como na medicina, o direito é um mercado muito nichado e que se busca especialistas sempre. Então, quando eu comecei a identificar muito as colegas se apresentando como generalistas, o que para um cliente não é visto com bons olhos. O cliente quer buscar o especialista naquele tema. E aí eu pensei, bom, como é que a gente consegue desenvolver e tirar dessa generalista a especialista que existe dentro dela? E a gente começou a, enfim, desenvolver várias iniciativas para isso, como um projeto As Especialistas, em que a gente divide as colegas por área de atuação, por exemplo. Mas por que eu estou falando isso? E também tem um porquê. Elas não são generalistas porque elas querem, elas são generalistas porque se elas não forem generalistas, elas não conseguem sobreviver da advocacia. Essa é uma verdade, né? Só que o que eu proponho a elas por quanto tempo você vai ser generalista? Vamos fazer um planejamento? Vamos planejar isso? Você vai ser generalista por quantos anos? 5 anos? Depois você vai começar a se especializar. Você vai fazer uma pós-graduação em quê? Você vai começar a procurar clientes na área tal, enfim. E aí, com isso, desde que a gente começou a admitir sisters, que é como a gente se chama, ainda da graduação, a gente entendeu que a gente poderia, já no nascedouro, desenvolver essa profissional. Dizendo para ela que ela não precisa começar já como generalista em alguns momentos. A gente se propõe a ajudá-la nesse sentido. E mostrando para ela que ela pode, sim, escolher uma área do direito, por mais que ela nunca tenha visto nenhuma mulher negra nessa área, ou que ela não conheça mulheres atuando nessa área, mas que é uma área possível. Então, a gente começou então, o nosso projeto, ele começa desde a graduação, essa futura advogada, né, essa estudante de direito que está na graduação, que normalmente é a primeira da família a entrar na faculdade e que normalmente é a única mulher negra da turma. Então, a gente fala de uma solidão da mulher negra, né? A Black Sisters está ali com ela nesse momento e pretende acompanhá-la nesse planejamento da vida, nessa estratégia que ela vai desenvolver. Então, ela encerra a faculdade, ela se torna bacharel, né, se ela ainda não passou na prova da ordem. E a gente tem um projeto específico para essas bacharéis que precisam passar na prova da ordem até elas passarem na prova. Que se ela já passou na prova, a gente começa a direcioná-la para as bolsas de pós-graduação que a gente possui em parceria com instituições de ensino superior, colocá-las nos congressos específicos naquelas áreas do direito em que elas querem atuar e direcioná-las para as oportunidades especiais, as oportunidades reais que a Black Sisters tem quando faz parcerias com empresas e escritórios de advocacia. Então, a gente pega do início até o final. Né? A ideia é fazer essa trajetória com ela para falar para ela, deixa eu te mostrar o que você pode fazer. E óbvio que durante esse percurso, em momento algum eu te falei que a gente ensina direito para ela. A gente não é isso. Ela aprendeu direito na faculdade e ela vai continuar estudando. Né? Assim como outras profissões, o direito exige muito de você. Mas a gente precisa dar a ela instrumentos para viabilizar esse mindset de sobrevivência e de empreendedorismo que ela precisa. Em especial para aquelas que querem ter o seu próprio escritório, que é a grande maioria. Que também não é uma questão de opção. É uma questão de necessidade. Né? O mercado não absorve. Você não tem tantos escritórios de advocacia assim, você não tem tantas empresas assim que vão absorver no seu departamento jurídico. Então, essa profissional, ela vai ter que advogar. E é o que a gente chama de empreendedorismo jurídico, que é essa advogada que advoga de dentro de casa. O sistema de justiça hoje, ele é virtualizado, ele é eletrônico. Então, o processo é eletrônico, você despacha com o juiz virtualmente, você faz sustentação oral virtual, tudo é eletrônico. Então, você pode ter dentro da sua casa, né, você pega um quarto, que as colegas fazem muito isso, e montam seu pequeno escritório ali. E começa dali a advogar. Só que a Faculdade de Direito te ensina só a parte técnica de aplicar o direito.
Você não vai aprender finanças, você não vai aprender gestão, você não vai aprender planejamento, você não vai aprender nem a precificação, você aprende. Então, ela precisa, de fato, ela vai iniciar essa atividade pelo feeling dela de sobrevivência, de instinto mesmo, até adquirir as ferramentas. O que a Black Success Law se propõe a fazer é entregar essas ferramentas para ela. É falar para ela, olha, deixa eu te falar, a gente vai ter um encontro aqui para falar de finanças para pequenos negócios, que é o seu. A gente vai falar aqui sobre gestão. A gente vai falar aqui sobre marketing jurídico. Vem conversar com a gente que vai ter uma live hoje sobre marketing jurídico. E aí, com base nisso, ela vai participando e adequando aquele conteúdo à sua realidade. É isso que a gente tem tentado fazer para estimular essa mulher a empreender no mercado, no setor, considerando que o mercado ainda não consegue absorver. E às vezes ela também não quer, ela quer ter a própria banca da advocacia dela, ela quer ter o seu próprio escritório, né? Ela vive numa comarca no interior, uma comarca pequena, às vezes ela é uma das poucas advogadas que residem ali, e ainda assim ela não consegue ter acesso a tantas oportunidades. Então, a gente entende que é importante para a gente levar para elas esse tipo de conteúdo e de instrumento para que ela possa desenvolver ainda melhor o empreendedorismo jurídico dela. Sim, tem uma parte de mentoria, tem uma parte de contatos, tem uma parte de acesso, tem uma parte de empregabilidade, tem uma parte... Você pensou no ecossistema inteirinho, né? Mas é interessante isso, porque isso não foi pensado. Isso, na verdade, veio da necessidade, das demandas que foram acontecendo. Então, diariamente, elas trazem pra gente oportunidades. Olha, gente, a gente precisa de um conteúdo assim. A gente para tudo e vamos buscar alguém para trazer esse conteúdo pra gente. Né? E a gente vai ali trazendo para elas tudo que elas entendem que seja necessário para o projeto, para desenvolver a atividade delas. E aí acabou acontecendo. Desde começar a ter um número grande de colegas que estavam falando, olha, estou com burnout, estou com crise de ansiedade. E aí eu olhei aquilo e falei, bom, Johnny, a minha psicóloga pediu para eu sair do grupo porque eu estou tendo muita crise de ansiedade. Johnny, olha, tira a colega fulano de tal porque ela acabou de ser internada com burnout. E esses assuntos começaram a surgir. Eu poderia falar, mas tá bom, isso não é uma questão da Black Success Law. Mas na nossa cabeça, não. Isso é uma questão da Black Success Law. O que a gente fez? A gente fez um projeto de saúde mental da advogada negra, em que a gente trouxe especialistas, psicólogas, mentoras, coaches, que ficaram 3 meses com a turma desenvolvendo essa profissional, resgatando essa profissional. Vamos parar de pensar no direito um pouquinho, vamos pensar em você, vamos nos recolocar nesse lugar, nesse ambiente, para depois a gente voltar mais forte. E você está falando, eu estou entendendo ainda melhor, né, o que vocês fazem na prática. Vocês olham com um objetivo em específico, né, que é dar acesso à empregabilidade, desenvolver, né, a mulher negra na área de direito. E vocês olham a pessoa de uma forma muito integral. Sim. Então, vocês têm a consciência, e é o que você fala, né? Muito intuitivo, muito por demanda, mas o que me parece, o que eu vejo, assim, a intenção é tão genuína de desenvolver a comunidade que vocês conseguem ir para o que é o ser humano integral mesmo. Sim. Porque a gente entende que isso impacta na profissional. Então não adianta a gente querer colocar um contrato milionário no escritório dela se ela não está preparada, se ela não está bem para assumir aquele caso, se ela não está estruturada para assumir aquele caso. Então, no final, a gente não tem como não se preocupar com isso. Isso não pode fugir da nossa responsabilidade também. Então, a gente abraça. Então, por exemplo, a gente faz semestralmente uma imersão. Uma imersão que vai acontecer agora no final do mês. Então, 100 advogadas negras vão se reunir durante 3 dias de maneira intensa para planejar o seu futuro, para planejar a estratégia dos seus negócios. Como se fosse uma mentoria em grupo. Isso. E a gente traz vários profissionais do mercado para trazer esse conteúdo para elas, para fortalecer, para trazer insights. Elas participam de dinâmicas, de workshop, e é muito bacana. Né? Que é uma experiência que muitas vezes você não tem no mercado jurídico, e a gente entende que contribui muito. A primeira imersão que a gente fez no ano passado foi muito interessante, foi um conteúdo muito profundo que a gente desenvolveu. A gente falou de passado, de presente e de futuro. Né? Foi esse o slogan do encontro. E a gente estava... essa imersão aconteceu em outubro.
E a gente tinha um planejamento de janeiro irmos para fazer nosso primeiro encontro internacional, que foi em Angola. E muitas que estavam na imersão falaram, eu quero estar em Angola, mas eu não sei como. Eu quero participar desse encontro internacional, mas eu não sei como. E a imersão trouxe para ela ferramentas de planejar estar em Angola. Quando a gente foi para Angola, muitas que estavam na imersão foram para Angola. E quando deram o depoimento, falaram, eu só estou em Angola porque eu fui para a imersão e eu planejei isso, né? Eu estruturei isso e foi possível eu estar aqui hoje. Então, é isso que a gente quer fazer. Essa é uma inteligência que não é dada, né? Na escola, na faculdade, não é dada. Muito menos para uma mulher negra que provavelmente teve acesso à instituição pública de ensino. Então, a gente sabe dos desafios que a nossa rede de ensino hoje enfrenta, com falta até de habilidades técnicas, né, do currículo, quanto mais de conteúdo de soft skill. Imagina, não é o conteúdo que normalmente a nossa grade possui, mas é extremamente necessário. Né? Então, a gente pensa nisso, né, se o nosso foco termos essa excelência jurídica, essa advogada que vai ter a sua grande banca de advocacia, a gente não pode se furtar e entender o universo feminino como um todo. Né? Desde se a mente dela está bem, até se o relacionamento dela está bem. Né? Então, a gente está com uma demanda agora que a gente entendeu que a gente precisa trazer os maridos para conversar. Né? Porque isso está impactando no desenvolvimento profissional dessa mulher. E a gente não quer perder essa mulher. Então, como é que a gente faz isso acontecer? Esse foi um exemplo interessante que você me contou nos bastidores, né? E a frase, vou repetir a frase que você falou, que eu acho ela muito poderosa, né? Que quando você entra, e aí você me corrige se eu estiver falando com as minhas palavras e não com as suas, né? Mas quando você entra para desenvolver todo o potencial, né? E dar as ferramentas e ajudar, né, a mulher a se desenvolver, que você esbarra em várias outras coisas, né? E o relacionamento é uma delas. E é interessante ouvir isso, assim, porque você trouxe uma certa recorrência nessa situação, né? De alguns maridos ficarem meio incomodados com... Você imagina, a Black Sisters Law foi pensada para conectar essa advogada com o mercado jurídico. Foi isso. E, de repente, a gente tem diversas frentes do universo feminino nos desafiando a isso. E o que a gente quer é que nada disso aconteça, que ela tenha esse acesso integral, né? A oportunidade, ela esteja plena para esse acesso. E aí a gente se depara com o companheiro ou a companheira, sendo um entrave, né? De forma intencional ou não intencional, não sei, mas sendo um entrave quando ele se coloca ou ela se coloca numa posição de se incomodar com a saída dessa mulher, se incomodar de ela estar se arrumando para ir participar de algum evento da Black Sisters in Law, se incomodar com as realizações dela, com a empolgação dela, porque cada vez que ela participa, ela volta para casa maior, ela volta para casa mais energizada, querendo realizar, querendo fazer mais, né? E isso começou a chegar aos meus ouvidos, aos nossos ouvidos, né? De colega que faltou a um evento, eu sabia que ela queria muito ir, mas por que ela não foi? Mas o marido dela falou que ela estava saindo muito, que só falava de Black Sisters in Law. A colega não veio porque o marido dela falou que estava com saudade dela, que queria muito jantar com ela, e ela também não pôde vir. E eu falei, mas calma aí, a Black Sisters in Law não está aqui para competir com o marido, pelo contrário. Tudo que a Black Sisters Law quer proporcionar para essa mulher é para ela levar para dentro de casa também. E compartilhar com ele ou com ela, estar com ele ou com ela. Então, e como é que a gente pode pensar, né, em estruturar alguma coisa para que isso não seja um empecilho dela? Porque a gente não sabe do alcance, do nível, da mentalidade dessa mulher, mas a gente sabe o quanto essas mulheres, às vezes, são dependentes dessas pessoas. Né, e que isso pode paralisá-las. Então, a gente não quer que isso aconteça. Então, a gente decidiu, então, fazer encontros. A gente vai convidar os maridos, né, para uma noite, para a gente se conectar com eles, para eles conhecerem melhor a Black Sisters in Law e se conectarem também entre si, entendendo que, olha, a gente está aqui para alavancar a carreira da sua esposa, e isso vai refletir no âmbito familiar, não tenha dúvida. Só que a gente sabe também que o machismo é muito grande. Então, muitas vezes, para o homem, isso não importa para ele, né? Tipo, eu não quero que ela faça isso, eu não quero que ela ganhe mais do que eu não quero que ela seja melhor do que eu não quero que ela pareça mais do que eu. Então, esse é um grande desafio que a gente está atravessando hoje, né? Por incrível que pareça. E olha que interessante, porque falar de desenvolvimento de liderança negra, de lideranças de mulheres negras, também passa por entender a dinâmica familiar dessa mulher.
Exato. E aí, quando eu vejo você falando, então vamos trazer os maridos pra cá. É, de novo, uma visão muito propositiva, sabe? Muito, muito positiva, muito intencional, muito... Ah, é um problema? Não, a gente vai lidar com esse problema. Traz ele aqui. Vamos conversar com ele. Vamos conversar. Então, você vai, né, aumentando, né, esse sistema, né, de assuntos, de pessoas, de relacionamentos, tudo isso focando no fundo em como eu desenvolvo essa mulher negra, né, para gerar autonomia, independência financeira. Exato. Então, isso, mais uma vez, sabe, e eu adoro conversar sobre esses exemplos, né, de comunidade também, porque não é técnico. Você fala assim, não, vou montar um programa de desenvolvimento. Não! É do tipo assim, como eu resolvo uma dor? Como eu resolvo esse problema? E passa por desenvolver e apoiar as pessoas em identificarem a sua própria liderança. Exato. Então, é muito genuíno. E é muito sensível, porque às vezes nem a mulher percebe. Nem ela percebe o que está acontecendo ao redor dela. E ela entende que aquele movimento do marido é amor. Né? É cuidado, é carinho. Ela não está entendendo que o que ele está fazendo é um boicote. Né? É um boicote. Então, a gente fala até para ela assim, venha para o nosso encontro, né? E seu marido vai fazer network também com os outros maridos, olha que interessante. Porque para despertar nela também, então vou levá-lo também para ele estar lá com a gente e tal. Óbvio que nem todas são assim, mas tem algumas que acabam, né, não entendendo, não visualizando o que está acontecendo ao redor dela. Então a gente tem que se colocar, né, à disposição. E aí, toda sorte de eventos, assim. Tem a questão dos filhos também, que é um outro desafio, que é uma outra questão que a gente vai precisar trabalhar. E aqui tem um ponto bastante sensível que tá até um pouco, a pauta está até um pouco aquecida, que é a questão das crianças negras nas escolas. Né? Então, a gente está falando de, querendo ou não, de advogadas, né? que também têm seus filhos e que estão ali tentando colocar seus filhos, dar aos seus filhos a melhor educação possível. E muitas vezes, para elas dar a melhor educação possível, é colocá-los em boas escolas particulares. E elas conseguem bolsas e fazem esse movimento. Só que essas crianças vão para essas escolas e essas escolas não estão preparadas para receber essas crianças. E essas crianças não têm crianças iguais a ela nesses ambientes. E ela acaba sofrendo toda sorte de situações. Então, a gente está falando de crianças negras isoladas também. Sim. Então, como é que a gente faz para unir essas crianças? Então, a gente quer unir os filhos das cistas para que eles possam se conhecer, possam se conectar, possam crescer juntos, possam entender que eu posso estar na escola sozinho agora e ser o único aqui, mas eu sei que lá fora existe uma rede minha que eu vou brincar no final de semana com crianças iguais a mim, ou que pelo menos crianças que não vão fazer isso que está acontecendo comigo aqui hoje. Como não acreditar num ser humano que é uma mulher negra, que não era para ter se formado. Sim. Né? Porque, assim, a estrutura de onde ela nasceu não era favorável para que isso acontecesse. E, de alguma forma, ela conseguiu. Então, assim, ela precisa ser estudada. Precisa. É verdade. Como as pessoas não têm interesse em saber que essa pessoa hackeou o sistema diversas vezes, está hackeando diversas vezes, para conseguir viver da profissão que ela escolheu, para conseguir ter acesso. Não é? Então, ontem mesmo eu estava, durante o lançamento do primeiro livro da Black Sisters in Law, encontrei diversas sisters que eram coautoras dos livros e a gente estava conversando muito. E uma delas falou, eu fui alugar uma casa para passar o feriado e a pessoa falou para mim que a casa já estava alugada. E eu falei, mas está disponível lá no sistema? Não, mas já está alugada. Aí ela falou assim, cara, tem alguma coisa aqui. Daí ela pediu para uma amiga dela, branca, tentar alugar. E a amiga conseguiu alugar. Ela falou, não, alugou no nome da minha amiga, mas quem vai sou eu. Então, assim, a gente ainda passa por esse tipo de situação. Né? E como é que a gente consegue manter Então, assim, ela hackeou o sistema, mas não sem dor. Né? Esses dias a gente até fez um post no nosso perfil do Instagram falando sobre isso, falando sobre o fato de que as pessoas entendem que as mulheres negras são fortes. Mas ser forte não significa que eu não senti. Sim. Ser forte também cansa. Ser forte significa que eu senti, mas continuo. Sim. Ser forte significa que eu sou resiliente. Não significa que eu não senti a dor. Eu sinto essa dor. Eu sinto essas questões. E eu posso
ser a maior profissional do mundo. Eu posso ser a advogada negra mais bem-sucedida. A cor da minha pele ainda vai fazer diferença. No local onde eu vou frequentar, eu pessoalmente, eu entro em restaurante, parece que tá um ET entrando no restaurante, porque as pessoas querem entender quem é aquela pessoa que está entrando naquele restaurante, entende? Então, assim, como eu posso trabalhar meu mindset para falar, tá tudo bem, eu pertenço a esse lugar, eu posso estar aqui também, né? E eu vou estar, né? Não vou, por mais que eu sinta uma dor, porque as pessoas não me tratam igual, tratam outras pessoas, mas eu vou voltar aqui, porque esse aqui também é o meu lugar. Né? Tem toda uma estrutura, uma lógica que precisa ser desenvolvida de empoderamento, de estratégias que essas mulheres, querendo ou não, no final do dia, elas desenvolvem para sobreviver, né? Para não desistir da advocacia. Johnny, vocês sempre ganham? Não. Vira e mexe, tem uma colega que fala, olha, tô jogando a toalha, essa advocacia, esse mercado não é para mim. Tenho sofrido muito com isso, vou sair. Como recentemente teve uma colega que falou, olha, eu estou vendendo cupcake. Tem muitas advogadas precisam ainda se socorrer de outras atividades econômicas para conseguir subsistir, porque a advocacia ainda não é suficiente. Então fazem de tudo. Uma colega vende cupcake. E ela falou, o cupcake hoje está me dando mais dinheiro do que a advocacia. Então eu vou me dedicar ao cupcake. Eu sou mais feliz vendendo cupcake. A advocacia é muito dolorosa para mim. Não só porque não me dá o rendimento que eu preciso, mas porque eu preciso todo dia de uma batalha, entrar no tribunal e ter horário de desconfiança e precisar me reafirmar enquanto profissional. Isso é muito ruim, isso é muito doloroso para mim. Né? Então, é uma colega que eu fui atrás dela, liguei o telefone, liguei, conversamos durante um tempo, falei para ela, não faz isso, volta, a gente precisa de você. Né? Tem uma geração de advogadas negras que vai surgir e precisa olhar e ver você lá. Você não pode desistir. Não é só por você, é pelo ecossistema, né? E aí, enfim, a gente está trabalhando, mas é isso, né? Como é que a gente consegue fazer com que essas mulheres não desistam? E que bom que a grande maioria não desistiu e não vai desistir. Mas não é sem dor, né? Sim. Não é assim, não, ela é negra, ela suporta essa dor. Não, a gente tem que ser resiliente, mas não é simples de lidar todos os dias com essas desconfianças enquanto profissionais, sabe? Nossa, eu não consigo nem imaginar, né? Porque eu acho que na minha bolha de mulher branca, assim, os exemplos são muito diferentes mesmo, né? Então, é uma força além, né, do que eu conheço, né? E eu queria entender com você o exemplo de alguém ou alguém, assim, que você viu desabrochar, assim. Tem vários, eu acho que você foi falando, mas tem alguma história, assim, inspiradora que você possa falar? Na Black Sisters in Law? Mas tem muita, né? Histórias. Imagino. Tem muitas histórias. Tem uma sister que é uma querida. Ela teve uma alopécia muito profunda. O que é alopécia? Alopécia é uma doença que dá no seu couro cabeludo e tá. Você perde. Ou parte do cabelo. Você perde o cabelo, né? Você perde partes, enfim. E a dela foi bem severa. E a única solução para ela foi, de fato, raspar o cabelo. Raspar. E um dia, conversando com ela, ela falou que foi muito doloroso para ela ter que tomar essa decisão de raspar, né? E que ela sofreu durante um longo tempo, né? Depois de ter raspado, como é que ela ia se adequar, como é que ela ia... E depois ela entendeu que ser uma mulher careca, na verdade, era um trunfo para ela. Ela pegou aquela dor de ser uma mulher que não tinha mais cabelos e transformou numa máquina. Hoje, onde ela passa, ela é um fenômeno da natureza. Assim. Não tem uma pessoa que não olhe para ela, tamanha força e a energia dela. E ela é uma criminalista. Ela é linda, chama Zaira Pereira. Ela é uma sister de Minas Gerais. E a Zaira, quando a gente se conversava e a gente desenvolveu um projeto com o iFood, que a gente... Hoje, todos os entregadores do iFood são... patrocinados, né? São as sisters da Black Sisters in Law que advogam para eles com uma parceria que a gente tem com o iFood. Legal. E a Zaira, como criminalista, ela é uma das advogadas que atuam, né, em favor dos entregadores lá de Minas. E esse projeto começou a levar para elas, como é a Black Sisters in Law, como a Black Sisters in Law se propõe, a levar para elas oportunidades financeiras reais, né? E a Zaira começou a receber esses casos e a receber oportunidades vindas desse projeto com o iFood. E aí, dado um tempo, ela falou para mim assim, olha,
Limpei meu nome. Falei, oh, que beleza, parabéns. Tá. Depois, olha, quitei meu carro. Eu falei, caramba, que bom. E a gente foi, olha, estou estruturando meu escritório. Olha, contratei uma assistente jurídica para trabalhar comigo, porque estou recebendo muita demanda. E aí ela foi desenvolvendo. Hoje ela dá aula, dá palestra em vários lugares. Ela é super demandada. É uma profissional que a gente tem maior carinho, né? E assim, tem empresas que me ligam para falar, eu quero a Zaira no projeto. Você vê tamanho, né, do que se tornou essa mulher, né? E como ela tem diversas outras colegas que entraram no Back Citizen Law fazendo faxina no final de semana. Fala, olha, eu advogo de segunda a sexta, mas no final de semana eu faço faxina. E a gente falou, não é demérito nenhum exercer essas atividades, muito pelo contrário. Só que a gente entende que, como elas fizeram 5 anos de faculdade e passaram na prova da OAB, elas escolheram ser advogadas, né? Então, elas precisam focar na advocacia delas. No final de semana, precisam estudar os casos, ou estar com a família, enfim. Então, como é que a gente consegue fazer isso? Levando essas oportunidades para elas. Então, essa colega, por exemplo, a gente começou a trabalhar oportunidades para ela, até que hoje ela não faz mais faxina. Hoje ela vive da advocacia. Ela foi contratada por um escritório, enfim. Então, é isso que a gente quer levar. Porque quando a gente impacta essas mulheres com esperança, né, de que valeu a pena eu ter me dedicado à minha profissão e valeu a pena eu não ter desistido, isso reverbera para além dela, né? Isso impacta a família dela, isso impacta os vizinhos, isso impacta a sociedade como um todo, isso impacta as gerações, né? Que vão chegar e vão olhar depois para essa mulher onde ela estiver e vai falar, nossa, então eu acho que eu posso fazer isso também, né? Porque foi um pouco disso que eu acabei pessoalmente vivenciando. Durante toda a minha jornada jurídica, enquanto estudante de direito, eu não conheci nenhuma professora negra de direito. Não tive nenhuma professora negra. Não conhecia. Todas as minhas referências femininas eram brancas, mas a maioria ainda eram homens brancos, né? E quando eu saio da faculdade, começo a minha vida e venho, né, advogar, venho para escritórios, cadê as mulheres? Cadê essas mulheres, né? A única mulher que me via a cabeça quando precisava de uma referência, assim, a Rachel Maia, né? A Rachel Maia foi CEO da Pandora, CEO da Lacoste, a mulher negra que eu olho e falo, nossa, é isso, né? Assim, essa mulher negra que pode chegar onde ela quiser chegar, ela pode ser uma CEO de uma grande empresa, ela pode ser conselheira de grandes empresas, ela pode ser, enfim. E ela sempre foi uma mulher que me inspirou. E a Rachel não é do mercado jurídico. Eu tive a oportunidade de conhecê-la, que eu a persegui durante um evento, né? Ela estava palestrando, quando ela desceu do palco, eu fui atrás dela e persegui. Falei, eu preciso falar com você. E eu não vou saber que você falar com você. Aí ela falou pra mim assim, mas eu tô indo pra pegar o táxi. Eu falei, posso te levar até o táxi? Ela falou, pode. Aí eu fui falando com ela até o táxi, ela falou, gostei de você, pega meu telefone. Hoje nós somos amigas. Hoje somos amigas de frequentarmos a casa, sabe assim. E ela continua sendo uma grande inspiração para mim. Conviver com ela, olhar para ela, ver, né, entender o mindset da Rachel, entender o quão planejada ela é, o quão estratégica ela é, me inspira muito também, né? Sim. Mas ainda assim, ela não é uma mulher do mercado jurídico. Mas é uma baita liderança feminina negra, né? Sem dúvida. E são competências que vão permear qualquer especialidade, né? Exato. Que é essa superação, esse foco, a determinação, lidar com as barreiras, hackear o sistema. E isso tudo mantendo a energia e o foco e a vontade de conectar, de continuar conectando essa... Eu vejo muita abundância, assim, sabe? No que você faz, no que a Rachel faz pelo que você está trazendo. Isso também estimula muito o desenvolvimento de outras lideranças pela referência, né? Sim. É como se a gente tivesse... Elas sem conhecerem essas pessoas ou essas oportunidades, elas não sabem quem elas são. Parece estranho falar isso, mas é a verdade, né? Elas muitas vezes acham... Quando a gente fala que representatividade importa, é sobre isso. É sobre você olhar e falar, nossa, então é possível fazer aquilo ali, né? Mas enquanto elas não veem, elas entendem que não é possível. Então elas nem tentam fazer aquilo. Né? Então aí você me questiona, mas como é que então você fez, Johnny? Como você fez? Por que você entendeu que você podia fazer, né? Eu tenho uma mãe que, em que pese tenha feito somente até a 4ª série primária, ela sempre foi muito evoluída mentalmente. Minha mãe sempre foi uma mulher que resolveu, né? Toda a minha família e a comunidade onde eu nasci
Sempre buscava pela minha mãe quando estava passando por algum tipo de problema, qualquer problema. Desde Soninha, preciso alugar uma casa. Soninha, meu gás acabou. Era sempre a minha mãe que era a pessoa que era procurada para resolver problemas. Então, eu cresci nesse ambiente do mindset que resolve problemas. Eu sou uma pessoa que eu resolvo problemas o tempo todo. Eu gosto de fazer isso. Assim, uma coisa que me... As pessoas me eu acho que você pode fazer tal coisa. E eu me meto, tá? Acho que você tem que fazer tal coisa assim. Fica instigada, e eu já deixa eu resolver isso aqui. Eu já vou dando uma consultoria, vai que faz assim. E é interessante isso. Então, por isso, esse mindset... Ele me permitiu, quando eu coloquei o objetivo de ser advogada, de ser juíza, eu, junto com o mindset de resolvedora, eu falei, não, eu vou encontrar uma forma disso acontecer. Por mais que eu não conheça ninguém que tenha feito isso um dia, mas eu sou uma pessoa resolvedora. Não à toa, assim que eu consigo a minha bolsa da faculdade, eu me deparo com 2 grandes desafios. Esse é um grande desafio quando a gente fala de diversidade e inclusão, né? Quando você usa esses 2 termos, você não usa esses 2 termos de maneira aleatória. Eles não são sinônimos. Não são a mesma coisa. E hoje, o que eu vejo muito as iniciativas fazerem é a diversidade. Quando você vai falar da inclusão, é muito raso ainda. Né? Porque as pessoas entendem que tá bom colocar, dar uma bolsa de estudos, tá bom dar acesso àquela vaga, mas não é só isso. Isso, na verdade, é a parte mais fácil desse processo. Verdade. Sabe? Existe uma manutenção. Essa, sim, é mais complexa. Essa, sim, precisa de maior tempo, de maior olhar, de maior profundidade, de maior estudo. Então, quando eu ganhei a minha bolsa de estudos para a FGV, isso foi uma política de diversidade da FGV. Mas como é que eu ia me manter lá? Eu precisava estar todo dia na faculdade. Eu morava distante. Né? A faculdade é período integral. Então, eu precisei desenvolver um mindset de como eu resolveria isso. Eu procurei a FGV. A FGV falou que não podia fazer nada por mim. Falou, olha, a gente não consegue. A gente deu a bolsa e a única coisa que a gente consegue te oferecer é a bolsa. A gente consegue te ofertar aqui um frigobar com micro-ondas e uma copa. Você traz a sua comida? Eu falei, trago. Tá ótimo, já resolvi a questão da comida. O meu transporte. Eu tive que buscar uma outra estratégia de transporte para poder conseguir todos os dias chegar na faculdade. Fora a distância, né? Fora a distância. E assim, desenvolvendo tudo isso. Então, não que eu precisasse de referências para poder conseguir me desenvolver. O que me desenvolveu foram os meus desafios. E a habilidade de resolver o problema, né? De parecer um problema, vou resolver. Problema não, dificuldade, desafio, Sim. né? Aparecer, eu vou resolver. Sim. É uma habilidade que viabilizou você. E eu sempre tive uma preocupação muito grande de resolver e de maneira permanente. Eu não gosto de soluções paliativas. Assim, falo, mas, gente, isso aqui não vai resolver. Você sabe, isso aqui vai resolver hoje, né? Falo isso para as meninas, falo, isso aqui vai resolver agora. Mas, assim, isso aqui vai continuar acontecendo depois. E aí? Então, não é melhor a gente procurar uma solução definitiva para isso? Então, assim, eu sempre busco isso para que a gente consiga resolver de fato aquela situação e evoluir, porque amanhã tem novos desafios. Sim. A vida é feita de um desafio, é uma gincana, uma eterna gincana, né? Exato. Um pouco mais, um pouco menos, mas ela tá sempre aí. E sua mãe parece ter sido muito inspiradora, né, nesse sentido. Bastante. Qual a dica que você deixaria para outras mulheres negras, né, que buscam se desenvolver, que buscam, né, ter mais referências, que buscam se desenvolver? A gente teve o primeiro encontro da Black Sisters Law em Angola, em janeiro. Foi a minha primeira vez em África. Éramos 35 advogadas negras. Das 35, 34 estavam indo para a África pela primeira vez. Nunca tinham ido. E a expectativa era muito grande. Era muito grande. Era uma expectativa que a gente falava, o que vai acontecer com a gente, né? O que é isso? Que é voltar para o lugar? Angola foi o país que mais... de onde mais saíram escravizados para o Brasil, né? Saíram de Angola. Então, a chance de nós descendermos de angolano é muito grande. E aí, voltar para lá, né? Como é que vai ser? O que vai acontecer com a gente, com o nosso corpo? O que vai acontecer dentro da gente? A gente ficou muito com essa expectativa. E logo no primeiro dia, a gente já teve a resposta. A gente participou de um evento que reunia mulheres negras. Empresárias, advogadas, enfim. E foi a grande abertura da nossa chegada lá, esse evento, né? Era a grande abertura. E depois que a gente fez um painel, uma angolana levantou e falou assim, eu quero falar uma coisa para vocês. E ela falou algumas coisas. Ela falou primeiro assim, sejam bem-vindas de volta.
irmãs, vocês voltaram para casa. Aí a gente olhou para ela assim, desejou bem-vinda de volta, tipo, caramba. E ela falou assim, eu preciso falar para vocês quem vocês são, porque parece que vocês não sabem quem vocês são. E ela falou assim, vocês descendem do que de melhor havia em África. A gente até tem acesso a essas informações nos livros, mas é que não nos é ensinada essa interpretação que ela nos deu, isso não foi ensinado pra gente. Porque quando os escravizados eles eram selecionados, né, eles eram colocados nos navios, não era qualquer um que era colocado. Eles colocavam os mais criativos, os mais fortes, os mais bonitos, os mais inteligentes. Havia uma seleção artificial dos escravizados. Então, dessa população que a gente descende. E para além dessa seleção artificial, a travessia durava 3 meses. Então, houve também uma seleção natural de resistir à travessia. Que não era um cruzeiro, né? Mais de 1 milhão de escravizados morreram na travessia durante o período da escravidão no Brasil. Isso foi suficiente, inclusive, para alterar a rota dos tubarões, que passaram a perseguir os navios porque sabiam que era certeza de comida. Então, a gente descende, o afro-brasileiro descende dessa pessoa, de quem foi escolhido artificialmente pela sua grandeza e de quem foi escolhido naturalmente pela resistência durante o percurso. Quando ela falou isso pra gente, assim, tem um vídeo, ficamos todas paralisadas. Porque quando a gente chega aqui e a gente estuda no Brasil, e a gente não tem esse mindset. A gente é sempre inferiorizado, né? Nos dizem que a gente não é capaz, que a gente não está preparado, que a gente não tem instrução suficiente, quando na verdade não é nada disso. A gente descende do que havia de melhor. E se a gente tivesse esse mindset desde jovem, desde criança, eu tenho certeza que a população negra no Brasil não estaria passando por o que ela passa hoje. Mas a gente sabe que teve toda uma política por trás disso para, de fato, não permitir que a gente tivesse essa noção. Então, as pessoas negras que estão me ouvindo nesse momento, tenham isso dentro de você. Porque depois que eu ouvi isso, e isso foi agora em janeiro, eu mudei completamente por dentro. Eu adquiri uma força, sabe, assim, de saber. Deixa eu dizer para você quem eu sou. Eu não sou essa pessoa que você diz que eu sou, né? Eu não sou descendente de escravos. Eu descendo de reis e rainhas que saíram de África, que foram retirados de África à força. Eles eram embriagados para poder não resistirem à prisão, até chegarem aqui e não terem arbítrio. Entende? E ainda assim, depois disso tudo, eles ainda se mantiveram e hoje representam 56% da população brasileira. Mesmo depois de toda uma política de embranquecimento, de apagamento dessa população. Então, eu descendo dessa pessoa. Então, não tem como eu não ter poder, não tem como eu não ter força para resistir, para entender que existe um caminho possível e viável para essa população negra no Brasil hoje, sabe? E para a população não negra, que sejam nossos aliados. Você me convidou para falar aqui hoje. Esse é um movimento de uma pessoa que é aliada, que quer ouvir, que quer entender como fazer, né? De que forma a gente pode contribuir mais? O que vocês, mulheres negras, estão pensando? Como é que vocês estão desenvolvendo isso? Como é que eu posso também contribuir e permitir que você tenha acesso também às situações? Infelizmente, hoje, a evolução da pauta racial no Brasil, ela depende da evolução da pauta do feminismo. A gente não consegue evoluir sem a pauta do feminismo. Então, você pode analisar todas as nossas evoluções enquanto questão de raça. Ela